Olá, pessoa saudável! Estamos aqui mais uma vez no Laboratório dos Sucos, dessa vez com Juliene Mello, uma outra amiga minha, nutricionista. A Juliene, além de nutricionista, ela é praticante de CrossFit. Isso. CrossFit que eu fui fazer uma aula e eu passei mal, mostrando que eu sou incapaz de ficar muito tempo numa sala fazendo 100 barras e depois 100 abdominais e depois 100... Como é que vocês chamam aquele negócio de pular? Box jump. Exato, box jump. Uhum. Enfim, eu fiz isso durante um dia e quase realmente passei mal na frente das pessoas lá. Não é o meu esporte, mas eu admiro quem faz. É um esporte de alto impacto. Intensidade. E até hoje você está machucado aí, você acha que não é isso, mas pode ser que seja. Não é. E, enfim, a Juliene, é muito interessante o Instagram dela. Tem umas fotos dela pendurada numa porta, num vão de uma porta tá ela pendurada, ela fazendo parada de mão com os dois pés nas portas abertas. Ela gosta muito dessa coisa, eu acho muito legal isso, admiro muito as pessoas que têm uma relação com o próprio corpo, porque é isso, né? É você sentindo o seu corpo vivo, alongado, nutrido. Eu acho muito legal o jeito que você... É meio artístico até o jeito que você lida com isso, né? Sim, a atividade física faz parte da minha vida desde que eu me entendo como gente, assim, foi algo desde criancinha e eu tô sempre mudando de modalidades, mas também praticando. Alguns esportes entraram na minha vida. Você faz aquele slackline também, não faz? Slackline, escalada, fiz balé a vida inteira. Escalada. Agora o CrossFit tem 5 meses só, mas já sou viciada no CrossFit. Teve um que você já foi da seleção. O cricket. Cricket. Até ano passado, 7 anos praticando cricket, estava competindo pela seleção brasileira. Bom, eu adoro falar essas coisas dos meus convidados e convidadas, porque eu acho que é isso que que define a pessoa mesmo. Porque a gente pode falar, com certeza, a Juliane tem várias formações aqui em nutrição, entende muito desse assunto, mas isso ela tinha que fazer mesmo porque ela é nutricionista. Mas eu acho legal a forma que ela lida com a saúde na própria vida dela. Eu vejo as fotos dos sucos que você coloca lá, a foto dos seus almoços e, enfim, as suas seguidoras te curtindo lá. Eu acho isso muito legal quando a pessoa traz para a própria vida mesmo. E hoje eu pedi para a Juliene falar um pouco, para a gente explicar para a gente um pouco do porquê é interessante criar alternativas ao leite de vaca que foi vendido tanto tempo para a gente como uma coisa maravilhosa que só faz bem, né? Então eu queria que você falasse para o pessoal por que é interessante a gente criar outras alternativas para, às vezes, ou quase nunca, eu, por exemplo, nunca tomo leite de vaca mais, porque eu tenho intolerância à lactose, mas por que é interessante criar outras alternativas? E explica para o pessoal essa alternativa de hoje aqui, que a gente vai fazer uma experiência no Juicer para fazer um leite de uma outra coisa que você vai explicar aqui agora. Bom, o que a gente vai fazer é o leite de amêndoas, né? Que na minha prática clínica eu indico bastante quando eu preciso realmente que a pessoa abra mão por um período do leite de vaca e comece a introduzir novos alimentos, não só pelos benefícios do leite de amêndoas, mas principalmente pelos malefícios que o leite de vaca pode estar trazendo para a vida dela. Pois é, você falou que... não imaginam, na maioria. Você falou que às vezes você precisa tirar para deixar a dieta que você está passando mais efetiva. Exatamente, assim, muitas vezes eu preciso excluir mesmo o leite de vaca, às vezes pela pessoa apresentar uma intolerância à lactose, mas na maioria das vezes a lactose é o menos problemático. Na maioria das vezes a maioria das sintomatologias que as pessoas apresentam é em função da alergia à proteína do leite de vaca. E aí isso não adianta comprar um leite que seja isento de lactose. A gente precisa mesmo excluir o leite. E muitas vezes é o alimento que a pessoa mais gosta.
porque ela já começa o dia para ela... Leite e farinha é complicado. Eu sempre pergunto, qual alimento que você não se imagina sem? E muitas pessoas respondem o leite, porque elas já começam, meu dia não começa se tem gente que começa o dia tomando leite, né? Nossa, não consigo nem imaginar isso. Toma leite com café e come o pão com queijo, e de tarde lancha pão de queijo, e o macarrão tem queijo ralado, e à noite ela tem que tomar um leitinho quente para dormir, e ela não imagina que ela está fazendo isso, né, há anos, e se expondo a uma proteína altamente alergênica. Então, em alguns casos, você tira completamente por essa propriedade alérgica aí do leite de vaca, e você substitui com outras possibilidades. Isso. Aí quando a pessoa precisa dessa sensação de acordar e tomar um leitinho, então eu entro com leite de amêndoas, e eu até sempre já coloco a receitinha para a pessoa preparar esse próprio leite, que é para não perder essa coisa também, para eu respeitar a individualidade do paciente, né? Sim. Se ele faz tanta questão, não vai adiantar eu simplesmente às vezes tirar o leite e falar, não, você só vai comer a fruta, eu preciso agradar também. Lógico. Tem que ser viável. E aí eu consigo unir o sabor do leite de amêndoas com as propriedades nutricionais. Eu gosto muito. Fala aí das propriedades nutricionais do leite de amêndoas pro pessoal. Bom, então assim, uma forma de eu convencer, né, meu paciente é sempre comparando o leite de amêndoas com leite de vaca. Para aquele paciente que quer emagrecer, que é grande parte dos, né, assim, a maioria que procura um nutricionista é com esse objetivo, o leite de vaca ele tem uma propriedade que poucas pessoas sabem, mas que é um alimento altamente insulinêmico. O que é isso? Que é um alimento insulinêmico, né? A proteína dele, ela tem a propriedade de aumentar muito a liberação de insulina. É um alimento de baixo índice glicêmico, já que ele não tem, né, uma grande fonte de carboidrato, e a gente sabe que o que mais libera insulina é carboidrato, mas por ele ser uma grande fonte do aminoácido leucina, é um aminoácido que libera muita insulina. A insulina é o principal hormônio que a gente precisa controlar quando a gente tem o objetivo de emagrecer. A gente precisa liberar pequenas quantidades de insulina ao longo do dia, a gente ter picos de insulina à medida que você se alimenta, isso favorece o ganho de peso. Por isso que a gente falou de carga glicêmica, né? Isso, carga glicêmica, índice glicêmico, tudo isso é uma preocupação importante quando a gente vai elaborar uma dieta e não simplesmente caloria. Então, quando a gente pensa numa porção de um leite de vaca que vai ter, se for um leite integral, mais ou menos 100 calorias, para aqueles que são apegados apenas à caloria, né? Uma porção de um leite de amêndoas vai ter aproximadamente 90 calorias, então a gente pensa, mas é a mesma quantidade de calorias, então o efeito no meu corpo é o mesmo. Não, a liberação, o estímulo hormonal que a gente vai ter é completamente diferente. Então, enquanto no leite de vaca a gente vai ter quase 9 gramas de carboidrato, principalmente da lactose, né, nessa porção, no leite de amêndoas a gente vai ter em torno de 3 gramas de carboidrato. Então a liberação hormonal que eu vou ter em função dessa quantidade de carboidrato é completamente diferente. Isso é muito legal, o controle hormonal através da alimentação. O perfil de aminoácidos também é outro, né? Assim, a leucina não é à toa que um dos o principal suplemento vendido aí com objetivo de hipertrofia é o whey protein, que é obtido, né, do soro do leite. E ele é para hipertrofia, para ganho de massa, porque ele é fonte de leucina, principalmente, que é o aminoácido que faz estimular a liberação de insulina, que é um hormônio anabólico. Então é contraditório a gente pensar em emagrecimento quando você quer principalmente controlar os níveis de insulina. Então, não adianta pensar só em caloria quando eu quero emagrecer. Dar 100 calorias de um leite de amêndoa é completamente diferente de dar 100 calorias de um leite de vaca. E eu ouço as pessoas falando assim, porque castanhas, elas têm muita gordura, e, né, tem os óleos e tal. E em muitos lugares a gente vê falando que esses óleos, na verdade, são gorduras boas, né? Sim, aí é outra comparação também importantíssima quando a gente pensa no leite de vaca e no leite de amêndoas, que é a composição da gordura presente nesses dois alimentos, que no leite de amêndoas a gente vai ter predomínio de gorduras monoinsaturadas, né, gorduras do bem, enquanto que no leite de vaca a gente vai ter ali, se for um leite integral em uma porção, a gente vai ter quase
uns 6 gramas de gordura, em sua maioria saturada. E não que a saturada seja a gordura do mal e a monoinsaturada, né, assim, não gosto de fazer. Às vezes a gente faz isso para facilitar o entendimento do paciente. Mas é uma generalização. Mas a ideia é que ela é do mal porque a pessoa acaba consumindo. A maior parte da alimentação dela acaba sendo fonte de gorduras saturadas. Então ela tem um desequilíbrio no consumo dessas gorduras. Então, e acabam consumindo, a maioria da população acaba consumindo bem menos das gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas. Então, é uma gordura que vai atuar na saciedade, vai deixar a pessoa mais saciada, e na composição ali das nossas células vai estar tem propriedades anti-inflamatórias, enquanto que a gordura saturada em excesso ela tem propriedades pró-inflamatórias. Olha aqui, então, hoje está dando muita informação boa aqui. Então isso é mais um fator, a questão da gordura, a questão da proteína, que a gente consegue substituir a proteína do leite de vaca, que é altamente alergênica e que desencadeia diversos processos alérgicos que as pessoas muitas vezes não imaginam que tem em função do leite. Que está vindo dali, né? Isso, então eu por exemplo, tenho no rosto. Muito caso de dermatites, rinites, sinusites e todas as ites relacionadas com excesso da exposição ao leite de vaca. Então isso é muito claro quando a gente vê crianças que, né, o primeiro alimento que a mãe já introduz assim que para de amamentar é o leite de vaca, né, em substituição ao leite materno. E aí essa criança já começa a apresentar as alergias respiratórias e ela não imagina que seja infecção. Hoje em dia é tão comum, né? As pessoas acham tão comum ser alérgico. Então, assim, a gente está substituindo uma proteína que é altamente alergênica, a gente está tendo um conteúdo melhor de gorduras, a gente está com um alimento que é excelente fonte de vitaminas e minerais, e aí a gente pode dar uma ênfase aí maior na quantidade de magnésio que o leite de amêndoas tem, que é um mineral importantíssimo, na quantidade de B6 e também de triptofano. E esses 3 nutrientes... Muito bom para você que está se sentindo tristinho aí, dá uma alegrada. Quando a gente pensa nos 3 em conjunto, né? Assim, o triptofano é um aminoácido importante para a formação de serotonina, e B6 e magnésio, a B6 é uma vitamina do complexo B, o magnésio é um mineral, e eles são importantíssimos para essa conversão na reação de triptofano em serotonina. O que eu vejo assim na minha prática é 90% dos pacientes apresentando sintomas de má digestão que incluem gases frequentes, pessoas que têm gastrite com uma frequência, que tomam antiácidos com uma frequência assim que acham que é normal tomar antiácido todos os dias porque né, assim, o estômago ele tem que ser ácido. Isso eu preciso muitas vezes explicar que ele precisa ser ácido para digerir a proteína. Mas e as pessoas estão tomando antiácido e as consequências desse consumo exagerado desse antiácido traz consequências. Deixa você incapaz de digerir. Exatamente, e aí trazem sintomas que se a pessoa não para dar atenção para a alimentação dela, as consequências são principalmente em função dessa má digestão, a gente não vai ter proteína digerida adequadamente. Então, se a pessoa quer ganhar massa magra e não digere bem proteína, como que esses aminoácidos vão para a corrente sanguínea e vão formar músculo, enzimas, etc. Então, se você está se sentindo aí inchadinha, pode ser que esse leite esteja impedindo você de digerir bem outras coisas que poderiam estar te fazendo bem, e o leite está impedindo aí, deixando você todo alérgico e alérgica por dentro. Né? Porque tem isso, às vezes sai por fora, no meu caso saiu na dermatite, mas às vezes a gente olha por fora e não tem nada, mas por dentro, se você for fazer um exame, está tudo inflamado. Inflamação no intestino, né? E o mal da humanidade é a inflamação, né? Que vem na forma, o que a gente mais se expõe diariamente é principalmente o alimento, né? Que a gente se alimenta normalmente de 3 em 3 horas.
ou ainda que seja 2 refeições por dia, como muita gente faz, aí é a pessoa mais inflamada ainda, né? E a inflamação é o quê? O reflexo daquele alimento mal digerido, ou um alimento rico em toxinas, altamente alergênico, que vai gerar no seu organismo alguma reação, que pode ser do próprio sistema imune, né? Anticorpos reagindo em função de uma proteína mal digerida, e aí tudo isso desencadeando inflamação, que pode aparecer em algumas pessoas na forma de uma hipertensão, em outras pessoas numa doença autoimune. Então, tudo isso em função de uma alimentação muitas vezes monótona e carregada de alimentos que tem esse potencial Então, higiênico. ao contrário do detox, o leite de vaca ele é intoxicante. É mesmo, eu não tenho medo de falar isso não. Minha vida melhorou muito depois que eu parei de tomar leite de vaca. Em termos de energia, depois eu sentia que depois que eu comia, eu sentia que sempre dava um sono. Uma análise simples que a gente pode fazer comparando esses 2 alimentos é pensar que é um alimento que vem dentro de uma caixinha, que para ser conservado, né, assim, todo o processamento dele já envolveu ali, né, assim, ele precisa ser mantido ali naquela caixinha. Destruiu tudo que prestava. O cálcio que tem ali na maioria das vezes é adicionado, ele não tem quantidade adequada de magnésio para ser absorvido aquele cálcio, enquanto que o leite de amêndoas, a gente está falando simplesmente de amêndoas. Isso que você falou do cálcio é muito legal. Porque... se a gente for olhar os ingredientes dessa, né, simplesmente amêndoas, enquanto que no leite, se a gente for olhar os ingredientes ali, para manter aquele leite, manter a proteína estável, é uma quantidade grande ali de conservantes. Isso que você falou do cálcio agora é muito interessante, porque durante muitos anos a indústria vendeu pra gente dizendo que a gente tinha que tomar leite para ter os ossos fortes, né? Quando esse cálcio já foi provado em algumas vezes que esse cálcio não é absorvido por nós. Um dos motivos é isso que você falou, não tem magnésio suficiente, porque o cálcio que está no leite ele não gruda no seu osso, e porque ele quer, porque ele está ali, tem todo um processo que depende de outros minerais para acontecer. Enfim, muita informação técnica que você às vezes fica, mas eu não sabia de tudo isso, muita coisa para saber. Olha, o que você precisa saber é que tudo que for embalado numa caixinha para ser vendido para milhões de pessoas, provavelmente passou por um processo que destruiu a maior parte das coisas que prestava ali, tá? Então, quando a gente fala de detox, nos limpar, é isso, é voltar para essa castanha aqui. Essa amêndoa foi colhida aí por alguém na sua produção e chega pra gente do jeito que ela é. Assim, tem algumas que cortam, e que essa minha tá com casca e com tudo. Eu não deixei ela integralmente como ela é. Então, o máximo que eu fiz foi colocar ela na água aqui para hidratar, que a Ju tinha me pedido para colocar um dia antes. Então, ela tá aqui na água já há um dia, tá? 24 horas. A gente vai fazer um teste aqui. Normalmente a gente faz no liquidificador e aperta com o saquinho. É assim que você faz em casa também? A gente bota no liquidificador e aperta com o saquinho, porque daí a gente bate e espreme aqui e sai o leite. Mas a gente vai fazer um teste no juicer aqui hoje, não sei se vai dar certo, mas é um teste para vocês verem. Mas o que importa é toda a informação que a Ju passou hoje aqui, por que é melhor criar alternativas como o leite de amêndoas ao leite de vaca, que realmente é uma porcaria. Então eu vou ligar aqui agora e vou botar aqui, tá, Ju, pra gente ver o que acontece. Vou fechar aqui com a mão. Muito legal. Ele espreme bastante, sabe? Já sai colado, né? Sim. Esse juicer aqui é sensacional. Excelente. Tem uma tampinha que fecha aqui, mas eu tô sem ela, eu fecho com a mão mesmo. Tão rápido. Olha só que bonito, cara. Olha aqui. Enquanto ele estiver espremendo aqui é porque tem polpa sendo espremida para sair leite.
E essa farofinha aqui é ótima. Eu misturo com damasco e faço uma farofa excelente com isso aqui. Pode literalmente fazer uma farofa de castanhas e aproveitar toda essa amêndoa aí. E quem não tem um doce como esse, pode fazer usar o próprio coador em casa. Eu ainda indico bastante para os meus pacientes bater com água de coco, que aí a gente enriquece ainda mais esse leite. Legal. Da próxima vez eu vou comprar. Chega mais pra cá pro pessoal te ver se tá saindo da câmera. Você ainda vai enriquecer ainda mais com nutrientes, né, da água de coco, e ainda tem já o sabor adocicado da água de coco, que aí a pessoa não precisa nem utilizar de açúcar. Eu acho esse aqui sensacional já. Tem gente que pinga umas gotinhas de baunilha, não sei se você já viu. Sim. Tem gente que pinga umas gotinhas de baunilha. Eu gosto, eu indico canela. Canela. Como vitamina mesmo, bateu aqui, já bate com uma banana, com uma fruta. Tem várias formas de estar enriquecendo ainda mais aí esse... Aproveitando que eu tô com fome. E que eu vou treinar daqui a pouco, um excelente... CrossFit? Imagina. Ela ainda vai fazer CrossFit hoje, gente. Saúde. Muito obrigado, gente. Faça o seu leite de amêndoas em casa e sinta esse sabor que a gente está sentindo e essa quantidade de coisas boas, esses minerais, essas gorduras boas, as vitaminas boas que tem aqui nesse simples produto que sai da amêndoa, tá? Lembrando que você pode usar essa partezinha aqui para fazer uma farofa excelente com damasco. Ó, você mistura com damasco. Eu vou cortar uns pedacinhos, vou fazer mais tarde aqui para comer. Então é isso aí. Muito obrigado, viu, Ju? De nada.